Nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e hoje a gente vai conversar sobre improbidade administrativa, aula número 2, exatamente, aula 2 da improbidade administrativa, e a gente vai continuar falando de aspectos gerais da improbidade e vai falar hoje sobre os atos de improbidade administrativa, que se estendem do artigo 9º até o artigo 11 da Lei de Improbidade. Vamos falar do enriquecimento ilícito, do prejuízo ao erário, da violação de princípios, tudo sobre aspectos constitucionais, administrativos e processuais do novo Código de Processo Civil, né? Ele já chegou com tudo, arrebentando um monte de coisa, né? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho de ressarcimento de dano, a gente ainda está na parte de aspectos gerais da Lei de Improbidade Administrativa. Lá no artigo 5º, a lei prevê o seguinte: ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa ou culposa do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. Então olha só que bacana. Houve lesão ao patrimônio público por ação ou por omissão do agente público. Tanto faz, uma coisa ou outra não interessa. Tanto a ação como a omissão, elas são relevantes para o ato de improbidade. Dolosa ou culposa. Olha que bacana isso, que a gente tem que prestar atenção, que é super importante. A gente conversou na aula passada que todo ato de improbidade administrativa ele é doloso e que por exceção tem uma categoria de atos que são culposos também, tá? Então, uma coisa super importante a ser gravado em termos de improbidade administrativa. O ato de improbidade administrativa ele é via de regra doloso, beleza? Doloso, ótimo. Porém, existe uma exceção. Existe o ato que é doloso e que é culposo, que está no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, quando a gente fala dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. A primeira classe de atos de improbidade administrativa está previsto no artigo 9º, que fala de enriquecimento ilícito por ato de improbidade administrativa. A segunda categoria são os que dão prejuízo ao erário. Estes que dão prejuízo ao erário podem ser dolosos ou culposos. E uma terceira categoria que é só dolosa também, é só doloso o ato, que é o de desrespeitar princípios constitucionais ou princípios aplicados à administração pública. Então, aqui no artigo 5º, ele deixa muito claro que ação ou omissão, dolosa ou culposa, que cause dano, ensejará o integral ressarcimento desse dano. Isso aqui está ligado diretamente o que a Constituição da República fala no artigo 37, parágrafo 4º. Lá na Constituição Federal, no 37, parágrafo 4º, fala justamente de que os agentes, os autores de ato de improbidade administrativa, eles terão que, havendo dano, ressarcir, reparar o dano de forma integral. Aliás, não precisa ir muito longe. O fato de que uma pessoa cause dano para a administração pública, ela vai ter que ressarcir a administração. Isso faz parte da responsabilidade civil de todo cidadão. Ocorre que aqui na improbidade administrativa, essa responsabilidade ela é tratada de forma mais precisa, né? E você precisa identificar, para responsabilizar o agente de improbidade, você precisa indicar qual foi a ação, qual foi a omissão, e se ela foi dolosa ou se ela foi culposa. Porque se ela foi culposa e foi de enriquecimento ilícito, mas causou dano ao erário, necessariamente ele não vai ter que responder. Se ela foi uma ação culposa, uma ação ou uma omissão culposa de desrespeito a princípios constitucionais, ele também não vai precisar responder. Porque a exigência é que ação ou omissão dolosa ou culposa que houver dano, a pessoa repare. Mas nós temos duas categorias em que não se admite o ato culposo. Então, se nessas duas características eu praticar o ato culposo, eu não vou ter que ressarcir, caso exista dano, tá? Entendeu? Não estou fazendo referência específica e exclusiva ao dever de reparação, mas ao fato de que o ato foi culposo quando a lei só prevê, em determinados casos, o doloso.
né? Foi um ato previsto no artigo 9º, culposo, que causou dano. Não vou ressarcir pela lei de improbidade, não. Posso ressarcir de outra forma, desde que prove que eu agi com dolo, né? Se ficar provado que eu agi com culpa, dificilmente eu vou ressarcir, tá? A obrigatoriedade de reparar o dano tem como fundamento de validade o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Ou seja, essa obrigação prevista no artigo 5º, ela busca validade constitucional, aqui no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988, que estabelece a tutela, o dever de probidade administrativa e a necessidade de reparação de dano quando ele houver, né? O dano causado deve ser reparado independente de ação ou omissão dolosa ou culposa. O dano causado deve ser reparado independentemente de ação dolosa ou culposa. Observado que a responsabilidade culposa, ela vai estar adstrita ao artigo 10 da Lei de Improbidade. Quando ele fala que deve o dano ser reparado, independente de ação ou omissão dolosa ou culposa, ele está me reportando a responsabilidade civil. Não é especificamente a da lei de improbidade, mas sim a da responsabilidade civil. Beleza? Olha só. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Isso aqui é uma afirmação muito tranquila e clara de que o ressarcimento ele é induvidoso, ele vai acontecer, né? E que a lei de improbidade administrativa, ela nos autoriza, além do ressarcimento, a suspensão de direitos políticos, a perda da função pública, né? Indisponibilidade de bens, e aí isso entra justamente no ponto em que o ressarcimento de danos acaba ganhando um reforço baseado justamente na indisponibilidade de bens. Causei o dano, me recuso a pagar. Então eu vou no seu patrimônio. E a lei de improbidade prevê, aí vem o pulo do gato, né? Ela prevê um sequestro, uma cautelar de sequestro. Só que a cautelar de sequestro não existe mais. Não existe mais, acabou. Com o novo Código de Processo Civil, a cautelar de sequestro desapareceu. Então hoje a gente tem que usar o termo indisponibilidade de bens e justificar isso como uma tutela de urgência, talvez, lá do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil. Mas o fato é que o ressarcimento de bens não vai ser só por uma imposição judicial ou uma determinação da administração de que você deve ressarcir. Mas vai ocorrer, caso você se recuse a fazer, por indisponibilidade de bens. É o sequestro do seu patrimônio. Seu patrimônio vai ficar bloqueado. Se você tem carro, casa, dinheiro do banco, isso tudo fica bloqueado e você não pode dispor desses valores até que o dano seja ressarcido ou até que prove que você não tem responsabilidade sobre esse ponto, né, sobre essa questão. Qual que é a posição do STJ sobre essa questão? O requisito do periculo in mora, implícito no artigo 7º, parágrafo único da Lei 8429, que visa assegurar o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, o que inclusive atende à determinação contida no artigo 37. O STJ diz o seguinte, que o ressarcimento deve ocorrer para assegurar a reparação integral do dano, ok? Mas um ponto extremamente importante está aqui. O requisito de perigo estaria implícito no artigo 7º. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa, que é o seguinte. O sequestro de bens era uma medida
cautelar, previsto no CPC de 73. O novo CPC, novo Código de Processo Civil, trata isso como tutela provisória. E aí ela pode ser uma medida de urgência. Esta urgência, segundo o STJ, ela é implícita no artigo 7º da 8429. É a lei de improbidade. 8429-92, que é a lei de improbidade. Muita gente defende que a urgência, a tutela, o perigo na demora deveria ser provado. Ficar provado necessariamente um fato que na sua existência impediria, por exemplo, a efetiva reparação. Ocorre que o STJ tem o entendimento de que o perigo na demora é inerente à medida, é inerente ao artigo 7º, ele já está implícito ali. Eu penso que é um posicionamento um tanto duro, né? Porque enquanto todo o sistema processual exige a prova do perigo na demora de uma decisão, ou exige a prova de um dano irreparável, irreversível, de difícil reparação, o STJ solta uma canetada dizendo assim, não, está implícito ali. Mencionou o artigo 7º é porque a situação é complicada, né? E isso estaria de acordo com o que fala o artigo 37, parágrafo 4º, né? Essa regra é direcionada ao agente público e ao particular que tem o dever de ressarcir. Porque a gente bem viu na aula passada que a improbidade administrativa ela pode ser praticada tanto pelo particular como pelo agente público. O particular na condição de beneficiário, na constituição de coautor do ato de improbidade, na condição daquele que fomentou, de que promoveu, de que de alguma forma instigou ou induziu o agente público a praticar o ato de improbidade administrativa. Mas o dever de reparação recai sobre ambos. E isso é um ponto extremamente importante dessa lei, porque muitas vezes o maior beneficiário é o particular e não é o agente público. Em caso de superfaturamento, por exemplo, a maior parte do dinheiro não fica com o agente público, fica com o particular. O agente público acaba ganhando uma comissão, digamos assim. Havendo enriquecimento ilícito, o agente público ou particular perderão o acréscimo patrimonial decorrente da improbidade. Isso aqui é extremamente interessante, né? Você, além de ter que ressarcir o dano causado, você vai perder o patrimônio que foi acrescido ilegalmente enfim, o patrimônio que aumentou na sua mão, né? Milagrosamente você tinha um patrimônio de 100 mil reais e depois de ser deputado federal ou estadual por 2 mandatos, seu patrimônio agora é de 100 milhões de reais, né? Em 8 anos você fez uma multiplicação financeira invejável até a Midas, né? O rei Midas, não chegava à tua capacidade de produção de riqueza. Então a ideia aqui é que a punição seja severa. Além de você ter que ressarcir o dano causado pelo teu ato de improbidade, caso você tenha enriquecido ilicitamente, você vai perder o patrimônio que você acresceu de forma ilegal, de forma indevida. E esse é um ponto bacana porque quando o servidor toma posse, ele faz uma declaração de bens, né? O servidor toma posse, ele declara os seus bens. E aí, de repente ele aparece milionário do dia para a noite. Vamos olhar a posse dele, vamos olhar a declaração de bens dele. Alguns agentes públicos, quando tomam posse de algum cargo, já mostram a sua declaração patrimonial e ela é invejável a qualquer magnata, né? Mas, em determinadas circunstâncias, como o Cabeça, por exemplo. O Cabeça, quando tomou posse, tinha uma bicicleta e alguns livros de direito. O patrimônio do Cabeça era esse. Hoje o Cabeça tem carro, tem casa, não é nenhum milionário, mas durante anos de trabalho conseguiu reunir algum patrimônio. Alguns servidores que chegam na mesma situação que o Cabeça chegou no serviço público, sem patrimônio,
podem, de repente, em 3, 4 anos, ficar milionários. E isso é suspeito, porque o serviço público não foi feito para enriquecer ninguém. O serviço público ele é feito para dar uma assistência à sociedade mediante pagamento de uma remuneração do servidor que dê a ele uma condição de vida digna, né? E aí, se você tem um enriquecimento ilícito, é justo que você perca, sim, esse valor acrescido indevidamente no seu patrimônio. Esse valor não merece ficar contigo, tá? Bloqueio de bens para o ressarcimento está previsto no artigo 7º. Prevê essa possibilidade de quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público. Ensejar enriquecimento ilícito. Nessas duas situações, é admitido o bloqueio de bens. Via de regra, o bloqueio de bens sempre ele aparece nas ações de improbidade. Mas sempre, dificilmente não tem esse pedido, né? Quem é que pode efetuar esse pedido de bloqueio de bens? A administração pública pode pedir ao Ministério Público que efetue sim esse bloqueio de bens. E o MP pode, de ofício, pedir. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a estudarem conosco para o concurso da Secretaria de Justiça do Estado de Sergipe, Sejuc Sergipe 2018. São 100 vagas para o sistema penitenciário. Nós aqui da La Concurso preparamos um curso super atualizado, um curso super competitivo por apenas 10 parcelas de R$30. Este curso, nós estamos tratando ele com prioridade aqui na La Concurso, um curso muito competitivo, um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Olha só, essa videoaula que você assistiu no YouTube é apenas 30% do total de aulas. A gente colocou uma playlist aí de 60 vídeos apenas para este concurso. Mas esse curso, com 10 parcelas de R$30, você pode assistir mais de 110 aulas aqui na La Concursos e mais a nossa turma Personal Coach. Se você fizer o Personal Coach, se você cumprir as suas metas de todos estudos, tenho certeza que ficará muito competitivo. Espero vocês aqui na LAC, acesse laconcurso.com.br. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.